Caraca, mano, que doideira. Olha, sério, eu acho que esse vai ser o último vídeo que eu vou tentar essa noite. São quase 3h30 da manhã, eu tô aqui acordada tentando gravar um vídeo que não sai. Ai, que raiva, eu não consigo desenvolver essa parte. Coisa cansativa, não tô afim de fazer isso. Não tô mesmo. Caraca, aí, gravar vídeo é muito complicado. Porque ao mesmo tempo que você quer falar as coisas, não vem, embola tudo. Eu não sei narrar uma história. Deveria saber, né? Porque eu sou jornalista, mas, cara, é muito difícil. Mas olha só, gente, eu tô aqui pra falar a respeito de término. Término de um casamento que eu tive por 7 meses, não. Maio, junho, julho, agosto. 3 meses. 3 meses que eu tive de casada, e eu quero dizer o porquê do motivo, razão e circunstância que isso chegou ao fim. De tanta gente me perguntando, hoje eu resolvi abrir o jogo e contar o que realmente aconteceu. Se você faz parte dos curiosos, fica até o final desse vídeo que eu vou contar. Tô falando meio baixo, que já são quase 3h30 da manhã, e é o único momento em que esse lugar tem silêncio para eu poder falar, me ouvir e raciocinar ao mesmo tempo. Então fica comigo até o final desse vídeo que tá dando trabalho pra fazer. Caraca, aí, gravar vídeo é muito complicado. Porque você tenta falar pouco, mas fala muito. Tô tentando enrolar, mas tu acaba enrolando. E é muita história dentro de história. Mas olha só, basicamente, eu quero falar que sim, gente, me separei. E dia 17 de maio, não sei se esse vídeo vai antes ou depois, mas me separei, entendeu? E vou fazer 2 meses que isso aconteceu. O que acontece? Para um relacionamento terminar, ainda mais um casamento, porque ninguém separa, ou ninguém casa para se separar, é porque muita coisa vem acontecendo. E em algum momento eu vou conseguir falar o que realmente aconteceu, porque é muita história. Se tu quer história, eu tenho história pra contar. Então, eu posso resumir que foi isso. Basicamente, o fim do nosso relacionamento aconteceu. Porque morar perto de família, isso não presta pra nenhum relacionamento, ainda mais quando você não conhece o cara direito, né, como foi o meu lance. Mas por que tu casou rápido, Thalita? Porque eu achei que fosse a pessoa ideal no momento em que eu estava, né? Eu, sinceramente, eu fui naqueles estereótipos que disseram pra mim que era o melhor pra mim. Que era um cara bonitinho, que era um cara trabalhador, era um cara da igreja, era um cara de caseiro, família. Gente, top zero isso. Mas tem coisas além disso. Ainda mais quando os problemas vêm. Aí, meu amor, isso tudo que eu falei não resolve de nada, né? Beleza que vai resolver problema. Às vezes, nem a igreja vai resolver, porque, olha, gente, eu sou nascida e criada dentro de uma igreja, do que eu já vi. Então, aí é o lance do caráter, né? Do que você tem com Deus durante esse tempo. Porque, gente, olha só, tem muita gente que fala, mas fulano era da igreja, era pra ser assim. Não, gente. Tem gente podre em todo lugar. Tem muita gente em pele de ovelha, né? Mas é lobo por dentro. E você, criatura de Deus, tem que ter maturidade para saber dividir as coisas. Que Deus não tem nada a ver com essas porcarias que a gente encontra no caminho. Não tô chamando meu ex de porcaria. Tô falando que no mundo tem muita gente podre. E você precisa ter psicológico e maturidade para saber diferenciar as coisas. O que é humano e o que é Deus. Mas aí, vamos lá. O que eu quero dizer é que veio acontecendo muitas coisas que eu precisava de uma posição de homem da parte dele. Porque teve um momento que já estava vindo acontecendo, né? Mas eu estava relevando. Porque eu não estava numa casa que era minha, eu não estava numa terra que não era minha, e eu estava num ambiente que não era meu. Eu estava ali, né, como uma viajante. E, gente, olha, ser viajante
dentro de um lugar onde as pessoas não tenham cabeça para receber viajante, mano, você passa por tanta coisa que, olha, só pelo fato de falar cara, mano, já ofendeu muita gente, mas isso é gíria carioca, queridos. Então viaje para abrir a cabeça. Isso também ajuda a você ter tolerância com as diferenças, com o ritmo, com a gíria dos outros, né? Eu cheguei lá, era um tal de bar, era um tal de... como é que era? Era tanta coisa. Tchê. Eu achava isso super da hora. Então, eu comecei a absorver isso pra dentro de mim pra eu poder, né? Como uma maneira de me imergir ainda mais na cultura deles. De comendo umas carnes lá que eu não curtia muito, né? Uma maneira diferente de fazer as coisas. Você já provou vinho com Coca-Cola? Eles tomam isso. Isso é só uma das coisas que acontece. E o tal do cacetinho? Como pedir isso na padaria sem você rir? Ainda mais a gente que é carioca que fala cada palavrão. Mas enfim, gente. Risos à parte. O que eu quero lhe dizer é que o lance de morar perto de família é uma droga. A gente morava numa casa aos fundos e era completamente independente, e na frente a casa da mãe dele. Só que o negócio é o seguinte, a família dele, assim, a família em peso, é super gente boa. Só que o problema é a convivência diária com alguém que mora no mesmo quintal. Que não tem respeito em questão de horário, né, de chega lá quando quer, chama quando quer, não respeita quando fala espera que a gente está ocupado. E já mete a cara na janela, então sai abrindo a porta da casa como se fosse um cômodo da casa da pessoa. E muito intrometimento. Se eu brigava um pouquinho, se eu desconcordava com alguma coisa, ela vinha e se metia. Queria vir tirar satisfação comigo do porquê eu falei com o filho dela daquela forma. Mas se ele tivesse uma conduta madura de querer resolver as coisas comigo e tudo aquilo que a gente resolvesse ficasse entre a gente, beleza. Mas a forma dele pegar tudo aquilo que eu falava, qualquer coisa, sabe? Coisas pessoais, particulares que eu contava pra ele, que eu dividia com ele, da minha vida, ele contava pra ela. Então ela se sentia no direito de vir e querer dar palpite, de querer saber o porquê que eu tava agindo daquela forma, porque que eu falei de tal jeito, que as coisas não funcionam meio assim. Então uma coisa que era pra ser 2, ficou 3. E imagina só, casamento, viver com uma pessoa já é difícil, imagine casar com a terceira pessoa que tu nem teve ciência que tu tava casando junto. Pois é, gente, é isso que aconteceu. Então, teve muita intrometição, falta de respeito, umas paradas assim que, olha... Mas, da mesma forma que falaram pra mim, né, que chegou até os meus ouvidos, que eu já estava com ele antes de eu terminar com meu ex, que no caso estava traindo, mentira, né? 3 semanas depois que eu estava lá em Santa Vitória, lá no Rio Grande do Sul, que eu acabei me envolvendo com ele, que um dia eu conto essa história se vocês quiserem. Então, vieram falar que eu saí de lá, o nosso relacionamento terminou porque eu o traí. Assim como também falaram que o motivo de eu ter me casado rápido é porque eu estava grávida. Gente, é uma mentira atrás da outra. Mas como eu não tive voz, né, para pedir ajuda da família, para dizer o que estava acontecendo, então eu simplesmente estou aqui contando a minha versão, acreditando que talvez esse vídeo chegue até vocês. Mas o ápice de tudo foi que eu fiquei lá em Santa Vitória, dessa última vez que eu estive lá, por 7 meses. Aí eu quis voltar, né, de janeiro até julho, e em agosto eu quis vir pro Rio para ver meu pai. Chegando aqui, vocês tinham que ver a perturbação que foi. Tava eu, minha mãe e meu pai aqui nessa casa. A gente se encontrou, minha mãe veio do Espírito Santo, e a gente tava aqui curtindo, almoçando, jogando Uno, saindo, né, dando uns passeios. E eu tinha que vir também aqui pro Rio para poder resolver umas documentações minhas, da minha pós, de uns documentos que estavam meio enrolado, ver pessoas que eu já não via há muito tempo. Aí começou as ligações. Não, você tá fazendo algo errado e que não sei o quê. Lembrando que isso já tinha acontecido quando eu fui pro Espírito Santo ver minha mãe.
né, essa acusação desnecessária. Mas até então eu relevei, voltei pra Santa Vitória, né? Tô falando do aniversário da minha mãe. Aí eu fui conversar, cara, Relacionamento é na base da confiança. Eu não sou uma pessoa que trai ninguém. E que não sei o que. Se é pra ficar assim, é melhor a gente não casar. E que não sei o que. Não, tudo bem. mas aí em agosto, e esse assunto voltou à tona e veio com mais força. Porque eu, sinceramente, eu achei um abuso o fato de, além de estar me acusando de algo que eu não fiz, de estar mandando mensagem pros meus pais, estragando um momento que era, né, pra ser pleno. Uma coisa desnecessária. Eu não sei quem é que teve essa ideia de jirico. Não sei. Mas enfim. Não sei se foi coisas que colocaram na cabeça dele. Não sei o que aconteceu. Mas, gente, é isso que aconteceu. Aí ficou nessa perturbação. Voltei pra Santa Vitória. Aí eu já conversei com os meus pais. Falei tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, meu pai, ele conversou com ele também, né? Pra ele repensar um pouco mais no comportamento dele, né? Enfim, pra ele amadurecer mais algumas ideias, que casamento assim não funciona. Até que por fim eu voltei pra Santa Vitória e dali ele já me atendeu como um carão. Que história é essa de divórcio? Eu falei, calma, vamos conversar em casa, não quero saber que história é essa. Aí dali eu fui vomitando tudo aquilo que eu tinha guardado durante esse tempo. Porque você não toma posição, você deixa sua mãe se meter muito, né, no nosso relacionamento. A gente não tem uma vida íntima mais porque a tua mãe não deixa, ela não entende que quando a gente quer ficar sós é pra gente ter, né? Mas não, ela tá lá. Parece que ela quer, né, tá presente, quer assistir. Mas aí a gente só foi esfriando com o tempo, pela falta de posicionamento dele, a intromissão da mãe dele e eu tava me sentindo péssima porque Santa Vitória é uma cidade muito fria, pra quem não sabe. Então, tu não vê ninguém da tua família direito. Direito não, né? Uma vez na vida e outra na morte. Porque, né? Rio, Uruguai, a gente não tá andando de ônibus assim, né? A gente tá atravessando estados. Então foi quando eu achei um cúmulo, sabe? De terem implicado comigo, de eu querer passar o Dia dos Pais com meu pai. E teve todo esse problema. Aí, a mãe dele foi lá, mas... Que história é essa que tu quer terminar? Que não sei o que. Eu falei, não. Aí eu expliquei, né? Aí ela falou, mas você não tinha você não tinha que ter ido viajar. Porque você não pode deixar seu marido assim. E que não sei o que ela, não sei o que ela. Eu falei, caraca, mas eu fui passar o Dia dos Pais. Fiquei, acho que uma semana aqui só, no Rio. Não, mas não pode não, porque ninguém morre assim de um dia pro outro. Eu falei, mas a gente tá no ápice de uma pandemia. Você acha que eu vou dar esse mole de não ver meus pais, de passar no Dia dos Pais? Não, mas você tá toda errada, que não sei o que não sei o que. Olha, aquilo me subiu de uma tal forma que eu fui lá, falei, não, a gente vai lá no cartório, resolver as paradas que eu vou embora, que eu não tô aguentando isso mais não. Gente, 7 meses passando perrengue. Fui muito amada. Mas com ela, ainda mais morando no mesmo quintal, olha... Que psicológico que eu tive que ter. Aí, enfim, daí depois desse problema todo que aconteceu, né, da mãe dele lá discutindo comigo, eu simplesmente fui lá pegar as minhas coisas e já juntar pra vir embora. Eu não ia vir embora tão cedo, não ia vir tão rápido assim, até porque eu tinha acabado de ir. Ir e vir de Santa Vitória não é tão barato, que só o ônibus de Porto Alegre pra Santa Vitória custa aí uns R$150. Só se você tiver desconto de estudante, né? Coisa que eu não tinha, porque minha carteirinha venceu, enfim. Aí eu tive que pagar 150. Aí se você botar, é 150 ida e volta. E mais o voo. Tu gasta em média, mais ou menos por baixo, uns 1.500 a R$2.000. Então eu não tava realmente querendo vir tão rápido, porque eu sabia que eu já tinha gastado, né? Pra poder ir, pra voltar depois do Dia dos Pais. Mas a situação tava tão tensa, mas tão tensa, que eu falei, mãe, me ajuda, porque tá acontecendo um maior problema, não tenho onde ficar mais. Assim, eu tinha, né? Mas eu não queria botar mais ninguém, que eu já tava com a cabeça, ó. Mas aí, eu lembro que nessa noite, né, que a mãe dele foi lá falar uns negócios pra mim, eu dei uma volta na cidade e fui repensar na minha vida. Cara, eu andei, né, na escuridão daquela cidade ali, muito chateada. Decepcionada mesmo, chorei tudo aquilo que eu tinha que chorar, lavei minha alma, né? Teve um cara até lá, né? Um cara meio estranho.
Falei, dona, tudo bem aí? Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Tira. Aí falou, Falou, e esse olho vermelho aí? Tá usando alguma coisa? Eu falei, não. Isso aqui é frio. É frio. aí, né, pra finalizar. Aí eu fui lá, né, cheguei depois desse rolê que eu fiz sozinha de noite. Aí eu sentei lá, né, expliquei, pô, cara, isso realmente não vai dar certo. Eu até procurei os avós, né, os avós da parte do pai dele pra tentar conversar, mas eles tinham viajado. Foi até ruim, sabe, viajar dessa forma, porque eu gosto muito deles até hoje. Mas aí, por fim, aconteceu tudo isso, não deu chance de eu conversar. Então, na véspera de eu vir embora, aconteceu que eu tava terminando de arrumar minhas coisas. Aí tinha umas fotos lá, né? Nossa, lá eu fui queimando, me desfazendo de algumas coisas, até pra não trazer muita coisa pro Rio, porque não tinha espaço. Tive que até comprar uma mala reserva pra poder trazer as coisas. E teve coisas que ficaram lá. Aí ele não gostou, né? Ele ficou chateado e foi chorando lá pra mãe dele. Aí a mãe dele veio que veio, vocês tinham que ver essa cena. Aí ela falou, gritando, eu acho que isso era umas 10 horas da noite. Olha só, aqui no meu quintal eu gosto das coisas certas. A gente é da paz, é da paz. Gritando. E isso ela vindo, eu falei, ih, a mulher vai me pegar. E eu lá só esperando, né? Falei, Dona, quem tá gritando aqui é a senhora. Não tem ninguém discutindo. Não, ninguém vai dormir mais junto não. Você dorme lá e dorme aqui você tinha que ver a moral que ela tava botando. E eu ali plena, né? Ela falando um montão de coisa, me ofendendo, e falando um montão disso que lá, e ela vindo, eu falei, e agora que o bicho vai pegar? Aí ele foi, pegou ela, né? Trouxe ela assim, meio que botando pra fora, porque ela tava vindo, gente, sério. Ia rolar uma briga feia, minha mão coçando, sabe? Mas olha, eu nunca me apeguei tanto com Deus, porque olha, nessas horas, cara, que a gente realmente conhece quem é quem. Gente, eu não sou perfeita, tô longe disso. Mas o autocontrole é em meio do caos que vai mostrar realmente como é que você tá por dentro. Isso mostra a tua força. Porque, olha, quem me conhece, a gente sabe como eu era. Mas... aí ela, né, foi embora pela ajuda do filho que a jogou pra fora da casa. Eu falei, tá vendo só? É isso daí que tá acontecendo. Tu não toma posição, as coisas acontecem, rola uma falta de respeito numa casa que também era pra ser minha, mas não tem limite. Aí, cara, sério, eu sugeri da gente ir embora dali, de viver em outro lugar. Tem coisa que a gente acha que é cisma da nossa cabeça, mas não. Teve uma vez, só pra finalizar aqui, só tô falando isso, né? Que a gente tinha ido na casa do vô dele pra falar sobre a casa, né? Que a gente queria aumentar uns cômodos lá. Os cômodos. Só que ele tinha dito lá, não, isso não é justo, de vocês ficarem fazendo meia água sabendo que vocês poderiam ter algo melhor. Aí começou a falar, né, a respeito de umas coisas mais familiares que não convém falar nesse vídeo. Então isso só testificou aquilo que eu já estava, né, passando. Então eu só ouvi e chegando em casa eu comentei com ele. Isso muito antes, né, de vir esse negócio de divórcio. Poxa, vamos embora, vamos para outro lugar, que não sei o que. Mas não, ele queria ficar agarrado, era com a mãe dele. Falei, então tá, cara, se tu não aprender a ser homem, tu vai ter que casar com a tua mãe, porque não vai ter mulher que venha suportar essa situação. Porque não tem limite, cara. Então não tem como ter um casamento, um relacionamento que seja dessa forma. Então... eu fui e comecei a conversar com ele em cima da conversa que o vô dele tinha tido com a gente naquela noite, né? Que a gente foi jantar lá com eles. Foi uma verdade bem dura mesmo, que eu achei que ia despertar ele. Coisas que eu já tinha uma ideia, só que confirmou, né, naquela noite. Só que não. Ao invés dele repensar um pouco na vida, ele foi e contou pra ela o que o vô tinha contado. Aí ela ficou com uma cara de assustada, assim, um cara meio que de vítima. Gente, que palhaçada, entendeu? Dali eu vi que não dava. É uma coisa que espero bem, sabe, que ele acorde pra vida, que ele se posicione, até pra vida dele
conjugal, sei lá, de relacionamento evoluir. Porque não dá, gente. Sério. Ele é filho único dela, mas eu também sou filha única de pai. Sei o apego que é esse lance de ser filho único. A responsabilidade que a gente carrega de ser filho único, talvez do apego que a gente tem, mas isso estraga demais. Eu sei disso porque, assim, quando meu pai traiu minha mãe, meu mundo caiu, né? Porque eu tinha meu pai como referência de um homem perfeito. Então, durante esse processo que ele ficou longe de casa, eu tive que amadurecer muito. Porque muitas coisas acarretaram, né? Com essa separação dos meus pais. Então, assim, quando a gente... a gente não, porque eu não sou mãe, mas quando a gente guarda, assim, o nosso filho numa caixinha, não deixando ele evoluir, tomar as rédeas da vida, nossa, quando faz falta depois, porque ninguém vive pra sempre, né? Alguma coisa acontece que os pais e filhos se distanciam. Então a pessoa vai sentir muito. Gente, só eu sei como eu me senti quando meu pai não morava mais comigo. Eu era muito apegada a ele. Então foi um soco muito bem dado na minha cara. Então é isso que acabou acontecendo talvez com ele. Ela é uma mãe extremamente protetora. Ele é um filho muito calado, que não toma rédea das coisas, nem da própria vida. Tudo tem que passar pelo consentimento dela, como se fosse uma criança, né? Ou um adolescente de 13 anos. Parecia que eu tava namorando com um de menor, ou casada com um de menor. Mas não, ele é mais velho do que eu, acho que uns 2 anos, mas é mais velho. E por fim, gente, queria contar isso que aconteceu. Tentei, onde deu pra tentar. Conversei do que tinha que conversar, fui no cartório. O certo era eu ficar, eu acho que mais ou menos um mês, pra poder resolver esse negócio de divórcio. Só que o advogado lá, muito gente boa, me orientou de uma procuração. E foi esse papel que eu assinei, né, onde alguém me representaria para poder assinar todos e quaisquer papéis que precisasse para dar um fim nisso tudo, nesse ciclo, né. Enfim, voltei pro Rio e a história que foi contada para a família é que eu o traí. Saiba vocês, família dele, que não foi isso que aconteceu. Não tem motivo de eu ficar mentindo, muita coisa eu falava entre linhas, porque eu não tô aqui não estava lá pra fazer contenda ou botar ninguém contra ninguém, mas que a verdade venha a ser dita. Quem estava comigo, das minhas amizades, tinha uma noção do que estava acontecendo, mas da parte da família é isso, né? Eu era estranha, aí escuta é o filho, né? Nunca a segunda voz. Então é isso, gente. Eu me senti no fundo excluída, sem voz, a razão dele que ficou, a voz dele que ficou e tudo bem também. Mas aí é onde mora a magia das coisas. Porque assim, muita coisa aconteceu e eu só realmente suportei porque, cara, eu tenho Deus aqui dentro de mim. Eu sou meio doida, mas sou evangélica. E Deus fala muito comigo através de sonhos. Deus fala muito comigo assim. E quando eu vim pra cá, ele falou comigo sobre Salmos 30. Isso me deu um alívio tão grande, porque eu sinceramente tava me sentindo culpada por um erro que não era meu, de tudo ter dado errado. E eu tinha um pensamento muito forte que casamento é um só. Mas eu me enganei. Mas a gente também não pode se esquecer que para um relacionamento dar certo, os dois precisam dar tudo de si. Se a parada não for recíproca, não adianta. Você vai nadar sozinho, vai se sentir cansado sozinho. E uma hora ou outra o barco vai naufragar. Fui muito feliz até onde deu, só que quando eu vi que isso estava afetando meu psicológico, minha saúde mental, que isso estava me causando muito estresse, porque viver longe de casa, viver num lugar onde tu não tem família, uma base sólida, né? E você se vê realmente sozinha de tudo, só tem Deus mesmo, não adianta. Então, foi uma barra, né? Uma barra sinistra que eu passei. Mas foi bom porque eu aprendi demais. E eu queria contar um pouquinho de Salmos 30. Quem tiver curioso, gente, abre aí na Bíblia de vocês. E diz mais ou menos assim, ó.
Salmos 30. Eu te exaltei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. A ti clamei socorro e tu me curaste. E deixa eu ver aqui. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamarei ao Senhor, pedi misericórdia. Se eu morrer e descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Se tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, eu te darei graças para sempre. E assim, gente, eu termino o vídeo de hoje. Se alguma coisa que eu falei vocês quiserem que eu me aprofunde mais, deixa aqui nos comentários. Se você gostou e quer acompanhar mais o meu rolê, as minhas histórias, se inscreve no canal, ativa o sininho, para que assim o YouTube te notifique toda vez, né, que subir algum vídeo diferente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e até a próxima.